Acredite se quiser, o filme ET completou 40 anos de existência. E nesse vídeo eu vou falar o que eu penso a respeito dele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. Já está em pré-venda um dos livros mais incríveis de todos os tempos, Beatles Get Back. Exatamente o complemento daquele documentário sensacional dirigido pelo Peter Jackson. É um livro luxuosíssimo com 240 páginas, capa dura. Sabe aqueles livros que você coloca na mesa, livro de arte? Pois é exatamente isso. E esse livro complementa aquele documentário com textos inéditos, inclusive com transcrições dos diálogos entre os integrantes dos Beatles, umas fotos espetaculares, a maioria delas clicadas pela Linda Eastman, que depois casou com Paul McCartney, virou Linda McCartney, e trata daquela época que precedeu o fim dos Beatles, né? O lançamento do álbum Let It Be, aquele show no telhado, enfim, é um livro sensacional. E você, evidentemente, que você tem privilégios aqui, né? Você pode clicar aqui no link abaixo, preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai obter um desconto sensacional na aquisição desse livro. O desconto, o melhor desconto da internet. É exatamente isso, tá bom? Então não perca essa oportunidade de ter essa obra magnífica que complementa aquele documentário que já é sensacional, e aí você vai ter a história completa dessa fase final dos Beatles, tá bom, gente? Então não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, há 4 décadas atrás estreava nos cinemas o filme ET, dirigido pelo Steven Spielberg. E eu tenho algumas coisas a falar a respeito desse filme 40 anos depois. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem umas camisetas maravilhosas como essa, e vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP aqui do YouTube. Um local repleto de vídeos inéditos e exclusivos, novas séries, episódios do Aposto que Você Não Sabe exclusivos para quem é sócio, desconto dos nossos parceiros maravilhosos, a possibilidade de você assistir shows e frequentar bastidores desses shows, palestras, enfim, um monte de material inédito. Basta que você clique aqui embaixo em Seja Membro e você vai escolher o melhor plano para você, tá bom? O que eu tenho para falar a respeito dos 40 anos de existência do filme ET? Eu confesso que eu nunca curti filmes com crianças, sabe? Salvo raras exceções, eu sempre considerei que as crianças eram usadas nos filmes como elementos de fofura, você tá entendendo? Para criar no espectador as sensações desejadas pelos diretores, com intenções em que o aspecto comercial sempre foi o mais importante. Só que uma dessas exceções é exatamente o filme que completa 4 décadas de existência. Agora, dias atrás. ET, o extraterrestre. E eu digo para você, é um dos maiores filmes de todos os tempos. E eu não digo isso por causa das centenas de milhões de dólares que esse filme arrecadou. Eu sei que você deve se perguntar por que eu considero esse filme como uma exceção dentro dos meus padrões de gosto cinematográfico. Eu mesmo não tenho uma explicação muito clara a respeito disso. Eu entendo a comoção que esse filme causou na época e ao longo dos anos. Entendo perfeitamente. E eu penso
até que esse filme seria relegado a um segundo plano se ele fosse lançado hoje, no meio dessa verdadeira ditadura, cara, de filmes de super-heróis que existe hoje, cara, que é um negócio que já ultrapassou o limite do insuportável. Só que eu mesmo jamais poderia imaginar, cara, que universos tão distintos, aventura, drama, ficção científica, relações familiares conturbadas e aquele típico cinema infantil poderiam ser tão bem amarrados como aconteceu com ET. Como sempre, em todos os filmes que ele faz, o Steven Spielberg ele levou às telas mais um tema que tem tudo a ver com a infância dele. No caso específico do ET, a história toda nada mais é, cara, que uma adaptação daquele lance de amigo imaginário que toda criança tem, né? E que o próprio Steven Spielberg criou na cabeça dele quando ele era criança e os pais dele se divorciaram. E é preciso que eu frise aqui para você, cara, que todos os filmes dele têm conexões com a intimidade dele no passado dele. Como ele fez exatamente quando ele colocou nas telas as aventuras que ele lia em gibi quando ele era criança. De onde você acha que veio, por exemplo, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida? É claro que agora você entende, você que assistiu o filme ET, agora você entende que o garoto que é protagonista do filme, que é o Elliot, que foi vivido pelo então garoto Henry Thomas, ele na verdade é uma espécie de alter ego infantil do próprio Spielberg. Assim como, por exemplo, ele voltou a fazer depois, em vários outros filmes, inclusive num filme que é muito subestimado, um filme muito legal e muito subestimado pelas pessoas, cara, que é Inteligência Artificial, que é outro filmaço. E essa relação do Steven Spielberg com extraterrestres, por exemplo, ele nem era nova, porque ela já havia acontecido em 1977, quando ele dirigiu Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é outro filmaço. E naquele filme, ele subverteu de uma maneira surpreendente as expectativas que as pessoas tinham em relação aos alienígenas, como se fossem... o Spielberg ele tratou os alienígenas como agentes pacificadores, e não como as pessoas consideravam os extraterrestres naquela época, como arautos da destruição maligna causada por um simbolismo do comunismo disfarçado, de marcianos assassinos e monstros carniceiros. Tá entendendo? Nada disso. E o mais incrível, cara, é que ET quase não saiu do papel. E sabe por quê? Porque quando o Spielberg mostrou o roteiro para os executivos da Columbia, os caras deram risada na cara do Spielberg. Sabe? Risadas de escárnio. Por quê? O que acontece? Eles acharam aquilo ali, o roteiro completamente infantil, cara. E tudo aquilo seria, na visão desses executivos, um fracasso comercial monumental, caso fosse levado adiante. Nem mesmo a Disney, que na época estava afundada em dívidas e sem um time de criação mínima que fosse, não se interessou também pelo roteiro. A salvação do Spielberg foi a única empresa que resolveu bancar o filme, que foi a Universal. E a Universal comprou os direitos, né, comprou o roteiro, né, e reservou 10 milhões de dólares na época para fazer o filme inteiro. E naquela época já era uma grana
ridícula para você fazer um filme, mesmo naqueles tempos. E por incrível que pareça, o filme inteiro foi rodado em 2 meses. O design do ET, do alienígena, que é um design, já era meio tosco naquela época, você tá entendendo? Ele foi criado por um antigo colaborador do Spielberg, o Carlo Rambaldi. E ele criou esse alienígena, e você assistindo o filme, você até esquece que era uma coisa meio tosca. Porque o filme inteiro, tudo nele é tão mágico, e mágico aos nossos olhos, aos nossos sentidos, que ninguém se deu conta que o filme era, na verdade, um conto de fadas disfarçado. E todo mundo, sem exceção, se identificou com aquilo que assistiu no filme. Todo mundo. Não dava para evitar uma lágrima. Mesmo eu sendo adulto, quando eu vi o ET fazer o Elliot voar na bicicleta e com aquela silhueta na frente da lua cheia, cara. Não tem como não se emocionar com aquilo. Não tem como você derramar uma lágrima pequenininha, que seja. E não tem como você não derramar uma outra lágrima no final do filme. Todo mundo voltou a ser criança por algumas horas dentro do cinema. E mesmo depois as pessoas assistindo na TV, em DVD, Blu-ray, sei lá, streaming, o que você imaginar. Na época, eu lembro bem, cara, as pessoas saíam do cinema como se todo mundo se conhecesse ali. Como se todo mundo, de uma certa forma, fosse colega de escola, cara. Era uma identificação coletiva. Todo mundo ali na sala do cinema, quando acabava o filme, a gente saía do cinema e todo mundo desejava ardentemente não se tornar adultos como aqueles que foram retratados no filme, sabe? Gente que aparecia na primeira metade do filme, gente que aparecia só da cintura para baixo, fazendo uma simbologia de como a criança vê o adulto sempre numa posição submissa. E na segunda metade, quando os adultos realmente aparecem, né? Na primeira metade eu lembro que o único adulto que aparecia por inteiro era a mãe do Elliot. E aí na segunda metade do filme, quando os adultos se tornam importantes dentro da trama, aí todo mundo aparece, só que todos os adultos praticamente, a grande maioria, são mostrados como gente perversa, gente cruel e gente desalmada, cara, sabe? Como se fossem autênticos vilões. E é uma pena que todo mundo que assistiu o ET, não importa quando, todo mundo que assistiu o ET, muita gente, mas muita gente mesmo, não guardou o aprendizado que teve na época, dessa experiência de ter assistido esse filme, das lições que o filme nos mostrou ao longo da vida, cara. É uma pena que muita gente não reteve esses ensinamentos, cara. Aliás, a gente pode até mesmo constatar nos dias de hoje que isso realmente, infelizmente, aconteceu. As pessoas não aprenderam nada com aquilo que assistiram nesse filme. E eu me arrisco a dizer que se as pessoas tivessem levado adiante em suas vidas tudo aquilo que a gente aprendeu no filme, tudo aquilo que a gente viu em ET, se as pessoas pudessem voltar a ser aquilo que elas eram, aquilo que elas sentiram quando viram o filme, talvez de uma forma muito indireta, o ET fosse o responsável por um Brasil e por um mundo melhor. Pena que não deu certo.
Pois é, meu amigo e minha amiga, é isso que eu tenho a dizer a respeito desse filme incrível que completa 40 anos de existência. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito do filme e principalmente o que é que você sentiu quando você viu esse filme pela primeira vez. Tá bom? Não esquece também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, incrível. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e não esqueça de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP aqui no YouTube, tá bom? Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.